professor Schutzer. Boa tarde a todos. Para mim também é um grande prazer participar dessa, que é uma das maiores, né, um dos maiores eventos de tecnologia aqui do Brasil, né, agora como palestrante, né, é uma honra para mim poder fazer parte desse grande evento. Agradecer também a excelente palestra aí do professor Kirchner. Espero em breve estar podendo utilizar e agregar um pouco das tecnologias que ele vem desenvolvendo em Darmstadt em nossos produtos também, né? Bom, hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma das nossas mais recentes soluções, né, para sistemas de frenagem industriais, o nosso aplicativo V-Connect. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok? Está funcionando? Bom, primeiramente uma rápida introdução sobre a Vulcan e o nosso Departamento de Desenvolvimento de Produto, o DPPA, né? A Vulcan é uma multinacional alemã com mais de 130 anos de experiência de mercado, né? É uma empresa familiar na quarta geração, com escritórios de vendas ao redor do mundo e 5 plantas fabris ao redor do mundo. A Vulcan possui 2 centros de desenvolvimento globais, né? O primeiro é o nosso DPPA, que chamamos Desenvolvimento de Produtos, Processos e Aplicações, ao qual eu tenho a honra de liderar com o meu time de engenheiros aqui no Brasil. E o segundo é na nossa matriz, em Herne, na Alemanha, onde eles têm o foco principal na nossa divisão naval. A nossa história aqui no Brasil começou em 2015, né, onde tínhamos uma missão de recuperar e se restabelecer o know-how da Vulcan no Brasil como líder na divisão industrial do grupo Vulcan, né? Isso fizemos, né? De lá para cá contratamos excelentes engenheiros altamente qualificados, com conhecimento do mercado industrial e dos sistemas de transmissão de potência, né? E montamos assim a nossa tropa de elite, que chamamos aqui no Brasil, para resolver e desenvolver problemas de engenharia dentro dos nossos produtos e aplicações. Bom, entrando no tema da minha apresentação, né, primeiramente apresentar um pouco para vocês sobre como funcionam os freios industriais, né? Aqui a gente vai focar hoje num aplicativo que foi criado para resolver alguns problemas facilitar a vida e a interface com os nossos usuários. Então, para primeiramente entender isso, vocês precisam entender um pouco como funciona um freio industrial. Aqui, um exemplo de uma aplicação, né? Uma aplicação onde são empregados os nossos freios. Essa é uma ponte rolante de metal líquido, né? Numa grande siderúrgica aqui do Brasil, né? Esses equipamentos, pontes rolantes, são responsáveis pela movimentação dessas cargas, aqui no caso, uma carga de aço líquido, né? Então, a segurança que envolve todo esse processo é muito grande, e o freio, né? O freio é um equipamento essencial para garantir a segurança desse processo, né? E um ambiente muito hostil, com altas temperaturas, né, chamas em alguns casos, né, que chegam a tocar os componentes. Então, um grande nível de proteção é exigido para todos os equipamentos que estão suspensos aí, instalados nesse tipo de equipamento. Aqui um pouco mais de exemplo de alguns freios. Aqui a gente tem no mesmo sistema, né? Vocês podem ver aqui um ambiente muito agressivo, né? Que um dos nossos freios eletromagnéticos instalados. Então, pela coloração, dá para ter uma ideia da temperatura que isso chega, né? E outros intempéries aqui, contaminação, poeira e tudo mais. Então, é um equipamento de realmente grande importância para a segurança do equipamento, né? E que tem que ter uma constante manutenção e tem que estar sempre operando para não atrapalhar o processo de funcionamento ou a logística de uma maciaria, né? No caso aqui, como que eu estou tomando como exemplo. Bom, aqui um exemplo de como como que funciona um freio eletromagnético, né? Então, basicamente, você tem o motor, você tem o freio, toda vez que você precisa fazer
um movimento desse motor, você precisa liberar esse freio, né? Então, quando se fala do freio eletromagnético, ele é muito utilizado nos eixos de alta rotação, né, desses equipamentos, por ser um equipamento ágil, né? Um freio eletromagnético, ele tem um tempo de abertura, né, e um tempo de fechamento muito rápido. Então, essa dinâmica, essa agilidade dele é requerida nesses equipamentos, ainda mais quando se diz no tema de posicionamento de carga. Então, basicamente, que eu preciso para acionar a bobina do meu freio e fazer a abertura, eu preciso vencer a força de uma mola, né? E a resistência do ar que há entre as duas partes aqui, no caso, a bobina, entre a carcaça que está alojada a bobina e a armadura que chamamos, né? Que vai comprimir essa mola para liberar o freio. Então, no primeiro momento, eu tenho um pico de tensão, né? Bobinas de corrente contínua, né? Pico de tensão, e depois que as partes se tocam, né, então o freio se abre, eu não preciso estar desperdiçando energia, eu consigo reduzir esse nível de tensão e esse nível de corrente, né, consequentemente, e ter um sistema com menor consumo de energia e pode permanecer assim pelo tempo necessário do acionamento do motor, né? E quando você quer fazer o fechamento, você só retira essa energia e o freio vai ser aplicado, né? Isso são questões de milissegundos, né? Bom, como é feito isso hoje, né? Então, entre o freio em si e a rede de alimentação do cliente, a gente precisa de um conversor, né? Eu tenho uma rede de alimentação em corrente alternada, né? E eu preciso transformar essa corrente, essa tensão, para uma corrente contínua para me acionar o meu freio eletromagnético, né? Então, eu tenho aqui nesse sistema várias perdas, né? Então, recentemente a gente desenvolveu esse novo conversor também, esse V317, o antigo era um convencional, retificador simples, aqui eu tenho toda uma eletrônica embarcada que faz todo esse controle em malha fechada, com correções até de tensão, né, por possíveis oscilações de temperatura e alterações de resistência da bobina. Eu também tenho uma malha fechada que consegue corrigir essa perda, né? Aqui um exemplo no diagrama de bloco, né, que vai mostrar um pouco mais como isso funciona. Então, aqui vocês podem ver, né, num posicionamento de carga com o sistema de freio, eu posso chegar a ter aqui 1000 manobras por hora, né? Então, 1000 manobras eu tenho um ciclo de chamada, de pico de corrente, um ciclo de economia, e eu desligo isso. Então, a temperatura dessa minha bobina, ela tende a crescer, né? E a resistência da mesma forma. E nisso eu perco corrente, né? Então, com esse sistema, com esse novo conversor, eu tenho toda esse ajuste, né? Essa correção, e eu tenho uma melhor performance do meu freio eletromagnético. Então, tudo isso funcionando, tudo isso muito bem, os clientes já habituados, toda essa informação, todos esses dados que eu tenho dentro do meu conversor, está lá disponível para mim, né? E até então não estava sendo explorado. Bom, aqui algumas informações, só um minuto. Ok. Bom, um pouco mais de detalhe aqui, como é feita a parametrização desse conversor, né? Então, hoje, esse conversor, ele tem um limite de carga de 70 amperes, e eu consigo, para cada diferente modelo de freio, eu defino um nível de corrente de chamada e um corrente de economia, de manutenção, né? Então, essa é a interação básica que o meu cliente tem, né, no momento da instalação, para fazer a configuração do modelo de freio que ele quer acionar, né? Isso vale para qualquer freio eletromagnético que exista, tá? 2 níveis de corrente. Enfim, como era feito isso, né? Isso era feito de uma maneira muito trivial, né? Eu tinha lá o meu conversor, toda a minha eletrônica, e eu poderia acessar ele via uma IHM, né? Via um teclado, né? Conecto o cabo, abro a caixa. Lembra do ambiente onde ele está instalado, né?
com muita poeira, com muita calor, né? Você ficar acessando isso, abrindo, ou interagir com isso, é muito complicado. Então, durante os testes que a gente estávamos fazendo aqui no nosso laboratório, começamos a se questionar, sempre questionar, como podemos agregar mais tecnologia e facilitar a vida do nosso usuário, né? Porque freio e conversor, né, é algo bem simples, né? Uma eletrônica simples e tal, mas tudo o que acontece lá, como que eu vou trabalhar os dados que estão lá, como que eu vou prover informação para o meu cliente de forma fácil e ágil e melhor, na hora que ele precisa, né? Então, estavam pensando inicialmente só melhorar o formato do nosso teclado, da nossa IHM, e aí tivemos uma ideia, bom, por que não facilitamos, vamos buscar algo com mais conectividade, que vai dar mais facilidade e auxiliar o pessoal da manutenção com relação a isso, né? Bom, começamos a nos questionar, começamos a trabalhar o tema e, trabalhando com algumas startups, chegamos à conclusão que, em vez de eu trabalhar ou melhorar o design ou a interface que eu tinha do meu teclado, por que não investir em um aplicativo que faria tudo isso, né, de maneira online, né, sem a necessidade de ficar instalando cabos ou acessando o conversor para ver o que está acontecendo entre o freio e a aplicação do cliente, né? E aí a gente foi e investimos nessa nova ferramenta, né, que é o V-Connect, né, que é um novo aplicativo dedicado, nesse caso, aos freios eletromagnéticos e ao conversor, né, e prover todas essas informações, né. Aqui, então, novamente, como era, aqui vamos falar o sistema passivo, né, onde eu tinha o conversor trabalhando com os meus freios e trocando informação, e a nova realidade, né, através de um smartphone ou tablet agora, eu consigo fazer o acesso ao conversor e monitorar lá da sala elétrica, sem ter que subir na ponte rolante, sem ter que parar o equipamento para ver a condição do meu sistema de freio. Então, aqui um pouquinho de como foi montado o app. Aqui eu tenho telas de parâmetros, aqui eu tenho telas de monitoramentos e alarme, né? Então, a conexão me dá, além da parametrização que a gente fazia, que era basicamente o que era feito com o teclado, né? Eu tenho toda uma parte de monitoramento e resolução de falhas online, né? Que é sair procurando um manual para entender o que eu faço agora que o freio travou, que me deu um alarme X no conversor, tem que ir lá abrir, olhar, folhear o manual para entender o que está acontecendo e depois buscar as ferramentas para correção. Então, isso a gente eliminou, né? Então, basicamente, a gente precisa de um kit, né? Uma placa de comunicação. Como eu falei, a informação já está toda aqui, né? Então, vamos extrair isso. Então, a placa de comunicação com uma antena Wi-Fi, né? A gente conecta ao conjunto, né? E, através da comunicação, o Modbus RS232, a gente conecta a antena e já estou transmitindo os dados, né? E aí vem a interface. Tá? Aqui, rapidamente, uma vez conectado ao conversor, eu já tenho de cara todas as informações importantes, então eu consigo analisar qual que é a tensão entrada do meu cliente, qual que é a frequência que ele está aplicando, né? A parametrização, né, os níveis de corrente e tensão, eu posso definir aqui, então diretamente, definindo os valores diretamente aqui no aplicativo, né? São basicamente 3 parâmetros, ou direta via interface gráfica, para a pessoa, para o técnico entender o que ele está alterando de parâmetros. Então, ele pode vir aqui, bom, eu quero mudar a corrente de chamada e a corrente de economia de acordo com o freio que eu estou utilizando, né? Para os nossos freios, já tem valores pré-determinados, mas tem outros freios eletromagnéticos que eles podem definir esses valores de acordo com o modelo que eles estão utilizando, né? Aqui alguns exemplos, né? Ele faz os testes, né? E já consegue testar e validar os valores, né? Aqui os gráficos, essa é uma grande vantagem que a gente vê, né? O pessoal, toda vez que precisa ver a condição,
tensão de chamada, a corrente de chamada do freio, tem que conectar um osciloscópio lá na bobina para ver se está tudo operando. Muitas vezes, por aquecimento, ele falhava ou não abria, né? Então, ele tem que entender se está chegando os níveis corretos de corrente. Então, hoje eu tenho com o aplicativo um osciloscópio, né, um scoop meter, na mão, né, e de fácil acesso. Não está operando, eu estou tendo os níveis. Se algo está acontecendo, então é um problema mecânico, eu já direciono a manutenção mecânica para fazer a atuação no equipamento, né? Então, aqui você consegue monitorar todos os gráficos de tensão ou corrente em tempo real. Isso é uma das grandes vantagens aqui. E, por final, as análises de falhas, né, os alarmes. Então, identificou um alarme, está parado, eu não vou subir. E lá debaixo da ponte, debaixo do equipamento, eu posso, pelo celular, bom, qual a falha? Bom, o que está acontecendo? Ah, deu uma falha de pastilha gasta. Então, deixa eu separar o material que eu preciso, né, e já vou subir preparado para fazer a intervenção. Então, já com todas as indicações das possíveis soluções já na palma da mão. Como eu disse, o manual online, sem ter que procurar na gaveta ou na internet, já está na mão através do aplicativo. Essa foi a ideia, né? Diferentes falhas aí. Bom, mais uma vez aqui, só para ilustrar, né, o ambiente. Então, eu tenho o conversor, né, eu tenho lá que, para acessar ou resolver algum problema, eu tinha que abrir, né, já abria, já poderia entrar poeira, né, imagina a cearia, pó metálico, equipamento eletrônico, não combina, né? Aqui os técnicos em atuação, né, o nosso engenheiro de campo, o Manuel, e o Júlio, nosso engenheiro de desenvolvimento, atuando no nosso freio, abrir a caixinha, conectar um osciloscópio para poder fazer a medição, né? Quanto que isso, agora, com a nova solução, nós já temos um equipamento totalmente conectado, né? E já tem o gráfico lá, não precisa mais subir, não precisa passar calor lá a 80, 100, 60, 70 graus de temperatura lá em cima. Então, essa é a novidade, esse é o que a Vulcan trouxe, né? É uma solução simples, né? Mas muito focada, né? No conhecimento do usuário, né? Uma ferramenta muito amigável, né? Simples de se trabalhar e que dá todas essas informações para a manutenção, reduzindo assim tempos, né? De manutenção, parada do equipamento, né? Então, aqui, em resumo, o que a gente traz com o nosso V-Connect, né? Primeiro, o foco na conectividade, então, um dos nossos primeiros produtos que eu tenho já essa interface mais direta com o cliente, né? O aplicativo agora, ele está sendo monitorado e melhorias vão ser feitas, novas informações, novas tecnologias, podemos extrair dentro do uso em conjunto com o nosso cliente, né? A eliminação aí de outros equipamentos, isso é algo que é muito, né? Você tem que subir com o osciloscópio, subir com outras ferramentas. Então, essa é a ideia de interação, né? E que pretendemos fazer muito sucesso aí com os nossos clientes, utilizando isso. Eu dei o exemplo de uma ponte rolante, mas todos os equipamentos que possuem freios, é possível de ter essa interação. E agora, para fechar aqui, um videozinho rápido, em primeira mão, que logo, logo vai estar nas nossas mídias sociais, sobre o lançamento desse novo aplicativo da Vulcan.
Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez, né? E continuamos aí, pronto para as perguntas e respostas. Um abraço a todos. Muito obrigado, Josias. Infelizmente, acho que você não compartilhou o som do vídeo, mas Perdão. uma vez você colocando aí na mídia digital, o pessoal todo vai poder acessar e conhecer também, não só as informações, mas também o som aí, que você tiver incluído aí no vídeo. Agradeço muito a apresentação de como a Vulcan está integrando seus produtos nesse ambiente digital, permitindo aí a integração desses recursos, né, produtivos no ambiente digital das empresas. Isso, sem dúvida, é fundamental nesse processo de digitalização, essa integração, esse monitoramento de cada componente, como nós já tivemos na apresentação anterior, e agora você mostrando um exemplo prático para nós de como isso está sendo integrado. Agradeço muito a sua apresentação, peço que permaneça conosco para a mesa redonda, que estaremos respondendo, então, as perguntas que foram enviadas, e agradecendo aí a sua apresentação, queria entregar agora virtualmente para você, espero que em breve possa fazer a entrega física de uma lembrança aqui dos nossos 25 anos de seminário, de laboratório, e também algo característico aqui de Piracicaba, uma cachaça artesanal. Com Josias, muito certeza, obrigado. Sim, por favor. com certeza, estou ansioso para receber, para poder degustar aí da sua cachaça. Ainda em algumas coisas o físico é muito melhor que o digital. Sim, sim. Josias, muito obrigado.